O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teriam sim trocado alguns cumprimentos breves durante o evento social da cúpula do G7 realizado na França. Até essa manhã, as informações davam conta de que Lula tinha sido totalmente ignorado. Foram poucos os gestos, pelo menos públicos, que nós vimos. Esse encontro teria ocorrido em meio à programação oficial do encontro de líderes das principais economias do mundo. Segundo registros do evento, os dois chefes de Estado se encontraram rapidinho durante uma agenda paralela da cúpula, sem reunião bilateral confirmada, oficial até o momento. O episódio chama atenção pelo contexto de tensões comerciais recentes entre Brasil e Estados Unidos. Lembrando que o Brasil acaba hoje a cúpula do G7 como convidado da França, enquanto Trump tem atuado nas principais discussões do encontro, que reúne países como Canadá, Alemanha, Japão, Reino Unido, Itália e França. Marina Helena, Trump e o petista teriam se cruzado no corredor do hotel que acontece a cúpula e, ao encontrar Lula, Trump disse ao presidente brasileiro "How are you?" e "Good job", o que significa "como você está?" e "bom trabalho" em português, apenas isso. Lula não esteve ou não estava com o intérprete por perto nesse momento e apenas acenou com a cabeça. Não sabemos sequer se ele entendeu essas poucas palavras. Gente, que tristeza, né? É isso aí que se resumiu, né? Os jornais diziam que ele até foi o primeiro a chegar, que ia tentar fazer esse encontro. Será que tentou mesmo, né? O que a gente viu é que se tentou, que coisa. Aliás, tem lá a foto de todos os líderes e claramente, né, o Trump, ele, assim, não teve química. É isso que eu tenho a dizer. Uma coisa está certa aí, não teve química nenhuma. E eu acho que mais relevante ainda é relembrar que, tudo bem, você teve lá atrás as sanções que foram suspensas, mas agora, quando a gente vê essa investigação do artigo 301, quando a gente vê a questão da utilização também, né, de trabalho escravo e outras coisas, essas novas taxações que o Brasil pode levar, está aí na nossa porta. E aí o Lula não faz nada, não tenta evitar isso, porque é isso que a gente está vendo. Isso é muito grave, a gente não está vendo a equipe econômica, a gente não está vendo o governo federal brasileiro tentando intervir por nós, brasileiros, e evitar o pior. Nós não estamos vendo nada disso. Acho que a realidade é que quando as primeiras sanções foram aplicadas aqui, eu falo isso com muita pena, sabe? Principalmente a Magnitsky. Porque aquela suspensão da Magnitsky foi um tapa na nossa cara, foi muito, né, assim, as claras violações todas de direitos humanos, mas eu acho que a coisa ali era tão grave, no sentido de que ninguém poderia operar, né, com esses ministros sancionados. E aí aquela decisão do Flávio Dino, que podia até confiscar, vocês lembram? Ativos de empresas aqui dentro do Brasil. Então, assim, eles entenderam que eles estão lidando com malucos, né? E que pode ir para tudo ou nada. Eu acho que os empresários todos ficaram em pânico e foram lá pedir. E o Trump também, pragmaticamente, preocupado com inflação e outros efeitos, voltou atrás. Mas a verdade é que não teve nenhum tipo de articulação do governo Lula, né? Nenhum tipo. Pelo contrário, o Brasil, eu volto a falar, o Brasil tem vantagens comparativas incríveis. Nesse momento, a gente podia estar cheio de data center aqui, nós temos terras raras, nós temos energia comparativamente barata e abundante. Nossa, gente, são tantas coisas que colocam o Brasil numa posição assim super privilegiada. Mas não, a gente não vai para frente, porque nessa hora que era para o Brasil ficar quietinho, o Lula quer arrumar confusão com o Trump. Né? Tanto que quando saíram lá, toda aquela relação do artigo 301, o que ele foi dizer? Aí o Trump quer intervir no nosso PIX, ele já pega alguma coisa para criar ali, né, uma coisa de nós contra eles, é só o que o Lula sabe fazer. Então, assim, é uma pena, porque o Brasil tinha a faca e o queijo na mão e, infelizmente, é essa turma aí que está no comando do Brasil completamente, dá para ver ali claramente, o Trump simplesmente ignorou Luiz Inácio Lula da Silva. Essa que é a realidade. Vamos lembrar que há pouquinho tempo atrás ele recebeu lá o Flávio Bolsonaro, que disse que o principal pedido tinha sido classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, o que foi atendido prontamente pelo governo de Donald Trump. Isso sim é intervir por nós brasileiros, né? Por nós brasileiros.
Pois é. E essa conversa flagrada, hein, num cochicho rapidinho por ali, numa conversa entre Lula, o chanceler alemão, e Kristalina Georgieva, da União Europeia. Lula afirma que nunca foi esquerdista. Vamos acompanhar e na volta, Julie. 52. Estados Unidos, republicano. In the U.S., the Republican have more than the Democrats now. More time. Na França, também, o socialista tem bem menos. Socialists have less time in office Ou seja, o que isso prova? What does this prove? Que o mundo não é de esquerda. O mundo é do caminho do meio. Is in the middle. The middle. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what you did when he became president the first time. Everybody expected to lose the left. But you were. You were expected to say that. Você foi direto no centro. But I was never. Nunca fui esquerdista. Mas essa era a imagem. Essa era a Eu imagem. era um dirigente sindical. I was a labor. Olha, vamos lá. Tem duas coisas aí nessa fala. Os ideais, as coisas que ele promove, tudo isso, né? Essa coisa da agenda woke, isso há anos antes de a gente ter essa palavra, ele defendeu isso, são bandeiras da esquerda. Mas, de fato, se você for pensar bem, a minha mãe, que é muito inteligente, socióloga, estudada, doutorado, mestrado, ela sempre falou isso. Que o Lula não é de esquerda, que falar isso é uma ignorância, apesar dele se vender e ele defender isso, mas do jeito que ele vive, do jeito que ele até governa. Se você for pensar, um governo de esquerdista era o Mujica, lá no Uruguai. Esse sim era um esquerdista que vivia. O Lula é um larápio, gente, ele vai de acordo com as coisas, agora sempre se vendeu como uma pessoa de esquerda. A esquerda apoia ele, mas, de fato, se você for ver como ele governa, como ele pensa, ele é um ditador, né? É exatamente isso, ele é um ditador. Ele, como os outros ditadores amigos dele, ele aposta na miséria do povo, esse povo que mantém ele lá. Mas a minha mãe sempre, desculpa, gente, eu sei que vocês vão discordar de mim, mas a minha mãe sempre falou isso, o Lula de esquerda não tem nada. Se eu pensar quem é um governador de esquerda que vive como esquerdista, viveu e como atuou como esquerdista no país dele, o último foi o Mujica. O resto é um bando de ditador usando a esquerda para se eleger, usando as pautas para se promoverem, mas no fundo, ele é um baita de um capitalista. No chat estão chamando ele de Pinóquio, Paula. Bom, o Lula, diversas ocasiões, ele já disse que ele não é só esquerdista, ele é comunista. Lembra quando disseram que chamavam ele de comunista e que aquilo não era um xingamento, ele tinha orgulho quando chamavam ele assim. Quando ele indicou Flávio Dino para o STF, ele disse que ele estava muito orgulhoso porque finalmente tinha conseguido colocar um comunista na Suprema Corte brasileira. Teve também a ocasião quando ele disse lá atrás, numa entrevista lá no Roda Viva, há muito tempo, dizendo que não precisava se preocupar, porque ele acreditava que o comunismo que ele queria implantar ia demorar muito tempo, então não precisavam se preocupar. Diversas ocasiões, e a última também, ele já disse que ele estava muito feliz quando era ele contra o PSDB e que não havia partido de direita concorrendo à presidência da República. O problema do Lula é que hoje em dia nós temos a internet e a internet lembra de tudo, diferente do Lula. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.